Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sim. Meu nome é Rafael. Tem algum Rafael aqui? Não tem, né? Geralmente tem algum xará. Tem um ali, bem no meio. Justamente eu gosto de sentar no meio também. Quando eu vou assistir alguma aula, alguma palestra, quando eu vou no cinema, eu sempre gosto de sentar no meio. Pessoal, vim aqui falar de um assunto muito importante para todos vocês. Vocês já conhecem o tema da palestra? Vocês sabem do que eu vou falar? Não. Quem acha que sabe, levanta a mão. Deixa eu ver. Você levantou? Qual que é o tema da palestra? Alguém sabe? Quem mais? Você. A ética eu estudo. Você já está lendo, né? O tema, pessoal, é ética. Vocês já ouviram falar da palavra ética? Não. Alguém sabe me dizer ética? É que já está fácil porque está aqui na lousa, né? Vamos ler? A ética é o estudo das leis pelas quais o indivíduo deve ser orientado em qualquer lugar. Então vamos lá. A ética é o estudo das leis pelas quais quaisquer indivíduos devem se comportar em qualquer tempo e lugar. Será que existe alguma lei? Será que tem alguma lei que a gente tem que obedecer? Tem muitas leis, não tem? Lei de trânsito. Tem lei de trânsito. Eu ia falar isso. Ia falar lei de trânsito. E você? A lei de não ficar fumando dentro dos lugares fechados. Você? Lei de escolas. Lei das escolas. Não pode, você tem que ver 20 que estão ali. Não pode roubar as coisas. Não pode roubar as coisas. Você? Lei do bullying. Lei do bullying. Você? Lei de não pegar o celular na hora que... Então, vamos lá, ó. Existe uma lei do Brasil aqui, não é? Se eu for lá no Paraguai, tem outro tipo de lei, não é? Cada país tem uma lei. Lá no Japão tem lei também? Sim. Tem, né? E se eu voltar a 100 anos, lá na época do seu bisavô, será que tinha lei lá na época dele? Tinha sim, tinha lei. Em todo lugar sempre existe alguma lei para a gente obedecer, não é? E será que todas as leis são legais? Será que a gente gosta de obedecer todas as leis? Ou será que a gente tem que Algumas cumprir? vezes não, algumas vezes sim. Às vezes não é gostoso cumprir a lei, né? Olha aí, a ética, ela estuda as leis que qualquer pessoa deve seguir em qualquer tempo e lugar. Hoje, 2000 e que ano? 2022. No ano 2000, no ano 1900, quando seus pais nem eram nascidos ainda. Se eu for voltar lá no ano 1000, se eu for voltar lá no ano 0, se eu for voltar 1500 a.C., se eu voltar 2000 a.C., qualquer tempo, será que tem alguma lei que vale em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa? Sim. Que lei que é essa? Tem alguma lei? Universal? Fale. Porque não existia nenhum banco. Não, já existia 2000 antes de Cristo, já existia humano já, tá? Eu estou falando de alguma lei que existe em qualquer tempo. Se existe algum humano, tem alguma lei ali. Será que existe isso? Se existe algum humano, tem alguma lei ali? Ou será que é necessário que haja um grupo de deputados, de vereadores, que aprovem a lei para que ela exista? Ou será que já existe uma lei, mesmo que ninguém reconheça essa lei já existe e a gente tem que seguir? E será que tem alguma lei assim? Você, vale? Constituição Federal. Constituição Federal. Não, a Constituição Federal ela é criada pelos homens. A nossa Constituição aqui, sabe que ano que ela foi escrita? 1988. Pessoal, aí vem a pergunta, né? Será que realmente existem essas leis? Será que existem leis universais? A resposta, quem vai nos ajudar a encontrar esse homem aí? Será que alguém conhece ele? Não. Pode falar. Não é Jesus. Esse homem viveu, pessoal, antes de Cristo. Qual que é o nome desse filósofo? Um filósofo muito importante que falou sobre ética.
Esse homem marcou a humanidade para sempre. O nome dele, Aristóteles, ele era grego, viveu no século IV antes de Cristo. Ele dizia que a ética consiste numa vida virtuosa. O que significa uma vida virtuosa? O que será isso, hein? Fale. Uma vida virtual. Não, não é uma vida virtuosa. É exatamente o contrário. Vamos lá. Aristóteles nos ensinou, pessoal, que a virtude significa você fugir dos vícios e encontrar a felicidade. A pessoa feliz é aquela que busca as virtudes e foge dos vícios. O que significa um vício? Sabe o que é um vício? É uma... Faz você levantar a mão. Olha aí que vício legal que ele citou. Ficar jogando celular toda hora, pessoal. Na minha época, isso aqui não existia quando eu tinha a idade de vocês. Até alguns anos era muito caro. E quando tinha, ele não tinha nem acesso à internet. Sabia? Era só para receber e fazer ligação. Hoje a gente tem na palma da mão todo o conhecimento que o Aristóteles queria ter na época dele e não tinha. Ele escreveu dezenas de livros, quase todos se perderam, se queimaram, a gente não tem. Mas o pouco que tem é um tesouro, pessoal, e vocês conseguem acessar com esse celular. Só que isso aqui também pode virar um vício. Se você ficar no celular jogando toda hora, você não presta atenção na aula, você só fica no celular e não quer brincar, você precisa ir para a rua, tomar sol. Isso é um vício. Para você ser uma criança virtuosa, você tem que jogar fora o celular. É necessário fazer isso? Não. Você tem que usar como? Nas horas certas, no momento certo. E quando tiver tempo. Quando tiver tempo, né? Então, a gente já encontrou uma virtude. A virtude significa equilíbrio. Significa fugir dos vícios e buscar aquilo que faz bem para você. E aí você vai se tornar uma pessoa feliz. Para Aristóteles, a virtude está no meio. Uma vida feliz é uma vida racional, equilibrada. Você tem cachorro em casa? Quem tem, levanta a mão. Pode abaixar. Pode abaixar. Quem tem gato? Levanta a mão. Ah, gato? Pode levantar, pode abaixar o braço. Você consegue fazer uma coisa que o cachorro não consegue, que é você falar não para o seu desejo, você falar não para o seu instinto e você seguir a razão, a racionalidade. O cachorro raciocina do jeito dele, de uma forma muito limitada, mas você consegue pensar muito além. O cachorro é muito bom para cheirar. Ele chega nessa sala aqui, pessoal, ele sente um monte de cheiro que a gente não sente. Ele sabe quantas crianças estavam aqui antes de vocês, quem estava aqui, se era menino ou menina. A gente não tem esse poder, mas a gente tem o poder também no nosso pensamento de fazer coisas que o cachorro não consegue. A gente consegue fazer filosofia. O Aristóteles fez filosofia que durou até hoje. Ele nos ensinou que a vida feliz é uma vida que usa a razão. Ora, se eu tenho um celular aqui, ele serve para um monte de coisa bacana. Por que eu vou me prender ao celular? Por que eu vou me viciar no celular? Não é verdade? Sim. Não faz sentido. Então, para Aristóteles, ser uma pessoa ética é você se equilibrar entre as necessidades de um lado e os prazeres do outro. Quem sabe me citar um prazer aqui, uma coisa gostosa de se fazer? Pode falar. É para fazer no celular? Qualquer coisa. Pra mim, no celular eu só assisto vídeos importantes sobre a natureza e outras coisas. E quando você assiste, o que você sente? Você se sente mal, você se sente bem? Às vezes bem, às vezes não. O prazer é uma coisa que você faz porque você gosta, é uma coisa que te dá uma sensação boa. Pode falar. assistir coisas que fazem ficar mais inteligente e coisas que eu posso ficar até rico. Até rico? Que legal. Pode falar. Massa, pode falar. Estourar plástico bolha é um prazer. Olha aí, você já estourou plástico bolha? Eu já. Você, Eduardo? Brincar. Brincar é
prazerosa, não é? Quem já levantar a mão aí? Você de máscara, pode falar. Fazer esporte é uma coisa que dá prazer também, não é? O prazer tem um lugar muito importante na nossa vida. A gente precisa brincar, a gente precisa comer coisas gostosas também, não é? A gente precisa assistir vídeos engraçados. Isso tudo tem um lugar importante na nossa vida, mas a gente não pode ficar só nisso. Tem até adulto que liga a TV, fica ali assistindo seriado, fica comendo um monte de coisa cheia de gordura, de açúcar. E o que vai acontecer com essa pessoa? Vai engordar. Vai ter problema de saúde, pessoal. Ela não se exercitou, ela não cuidou da alimentação, só ficou comendo um monte de coisa cheia de... Exatamente. E aí, ela vai ter um monte de problema depois que seria evitado. Ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai ter que tomar remédio. Pode falar. Tipo depressão. Também a depressão, ela é causada, dentre outras coisas, por uma pessoa que não tem uma alimentação equilibrada. Pode falar. Ela tem que orar muito para depois passar isso. Então, vamos lá. Vamos adiante. O nome desse homem é muito diferente também. Esse homem viveu também séculos antes de Cristo, tá? O nome dele, olha só, sabe que você já ouviu falar? Epíteto. Eu vejo nome da Bíblia. Epíteto. Pessoal, Epíteto falou uma coisa, ó, ele nos ensinou, presta atenção, que isso aqui é para você levar para a sua vida. Ó, ele dividiu as coisas da nossa vida em dois grupos. Primeiro, grupos que a gente não pode controlar. E ali o que está escrito? Então, um grupo a gente não pode controlar e o outro a gente pode controlar. Aqui, olha, tem um ônibus. O que é isso aqui? Uma perna Aquele homem está numa posição assim, parece que ele está preocupado. Né? Pessoal, olha, hoje, presta atenção aqui, ó. Pessoal, tem coisa na nossa vida que a gente não consegue controlar. Por exemplo, a pessoa está esperando o ônibus ali. O ônibus não passou. Ou então o ônibus passou antes do horário. Ou o ônibus chega atrasado. Ó, a culpa não é da pessoa. Ela estava esperando ali, no lugar dela. Se o ônibus demorou para passar, se o ônibus passou antes ou o ônibus atrasou, adianta a pessoa ficar com raiva? Vai resolver alguma coisa? Ela já tinha um problema, que é o do ônibus. Aí ela vai criar outro problema, que é passar raiva. A raiva é uma coisa boa de se sentir? Não! Então, a raiva tem o papel dela também. Às vezes, se você ficar com raiva, você consegue resolver a situação mais rápido. Mas nesse caso não, pessoal. Adianta ficar com raiva se o ônibus não está, se o ônibus está atrasado, não vai resolver nada. Então, Epíteto nos ensinou a termos controle sobre as nossas emoções. Porque tem coisas que não adianta a gente querer ter o controle. Mas tem coisas que a gente pode controlar sim. Essa palestra é um exemplo, ó. Você tem o controle sobre o quê? Sobre o seu comportamento aqui. Se você grita, se você chora, se você ri, é você que vai controlar, não é? E a palestra depende do quê? Da cooperação. Pode falar. Ela está com raiva à toa. Vai ficar com raiva à toa. Então, é inteligente ficar com raiva nessa situação? Não. O desgaste é uma coisa ruim. A pessoa vai se desgastar por causa do ônibus. Não adianta. Epíteto nos ensinou. Se o problema possui solução, não devemos nos preocupar com ele. E se não possui solução, nada adianta nos preocuparmos. Então vamos lá. Epíteto diferenciou os problemas, aquilo que tem solução e aquilo que não tem solução. Se eu tenho como resolver esse problema, a responsabilidade é minha, eu tenho que ir atrás. Se não tem solução, deixa para lá, não vou ficar me preocupando, não vou chorar, não vou lamentar. Olha, eu na minha vida, eu lembro quando eu tinha a idade de vocês, as coisas que eu fiz depois quando eu cresci, eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz, tem coisas que eu deixei de fazer, que eu gostaria de ter feito, fiz muitas escolhas erradas. Agora, será que adianta eu sentar aqui, ficar me lamentando, ficar chorando?
vai resolver alguma coisa? Não. Eu tenho como entrar numa máquina do tempo para voltar lá no meu passado para resolver? Então, mas e se eu pensar daqui para frente, eu vou conseguir fazer coisas novas? Sim. Daqui para frente, eu consigo fazer novas coisas? Sim. Isso é uma coisa que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com o presente. Eu tenho que me preocupar com o agora. Aquilo que ficou para trás não tem solução. Tem coisa que não depende de mim, né? Tem coisas, por exemplo, às vezes você queria alguma coisa que não depende de você. Depende da professora, depende da sua mãe, né? Depende de outros, às vezes outras crianças. Mas você não tem como forçar as pessoas a fazer aquilo que você quer. Então, adianta você ficar querendo resolver tudo o que você quer? Não. Então, mas o que está na sua mão, você tem que resolver? Sim. Então, o que está na sua mão é responsabilidade de quem? Sua. Pode falar. O passado é lá atrás, o presente é agora e o futuro é lá na frente. Perfeito. Adiante. Marco Aurélio foi um outro filósofo também, que participava, ele era da mesma corrente filosófica do Epíteto, tá? E ele ensinou: se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular esse julgamento agora. É exatamente o que eu falei. Vocês sabiam que muitos dos nossos sofrimentos vêm por problemas que nós criamos? Nós mesmos sofremos à toa, por besteira, pessoal. A gente fica se apegando a situações, a pessoas que nos feriram, que nos magoaram. A gente ficava querendo muito que uma pessoa fizesse uma coisa, a pessoa não fez, a gente se decepcionou. Olha, esse filósofo grego disse: se você está sofrendo por coisas externas, o que é externo? É o que está fora. Ou seja, coisas além de você. Não são elas que estão te perturbando, mas é você, é o seu julgamento sobre as coisas. Então, mude a sua forma de pensar, seja feliz consigo mesmo, resolva os problemas que você consegue. E aí você será uma pessoa equilibrada, uma pessoa racional, uma pessoa feliz. Ou seja, uma pessoa ética. E essa menininha, o que ela está fazendo aí? Olha o tanto que está naquele prato. Olha o tamanho dela, pessoal. Vocês acham que isso aí é uma quantidade equilibrada? Não. Ou é uma quantidade insuficiente? Insuficiente. É insuficiente? Ou é uma quantidade exagerada? Exagerada. Tá bom. O insuficiente é aquilo que está abaixo, aquilo que não é suficiente. Uma quantidade que está além do suficiente é uma quantidade exagerada. O que vai acontecer com ela se ela comer tudo isso aí, hein? Quando a gente come um macarrão, a gente sente uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não, ruim. Vocês não gostam de macarrão? Não. Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Abaixa o braço, ó. Quem gosta de macarrão, levanta a mão. Eu? Tá, agora pode abaixar. Quem não gosta de macarrão, levanta a mão. Então pode abaixar. Ó, quem não gosta de macarrão, faz de conta que ela está comendo outra coisa aqui que você gosta. Então, ela vai passar mal, tá? E depois ela vai ter problemas, pessoal. Existem crianças que têm problemas de saúde porque comem além do que deve. Ela não está seguindo Aristóteles, não está seguindo Epíteto, não está seguindo Marco Aurélio, não está seguindo as pessoas inteligentes que nos ensinaram a viver de uma forma ética. Novamente, ó, o que está escrito ali em cima? A coisa que não está sob nosso controle. Embaixo. A coisa que conseguimos controlar. Então, eu não consigo controlar o nascer do sol, né? Adianta, pessoal. Não. Pô, às vezes eu queria tanto que saísse um solzão, mas ele fica escondido, tá controlado. O dia chuvoso. Adianta eu ficar reclamando do sol? Não adianta, né? Eu queria que a Terra não girasse. Eu queria que fosse dia para sempre aqui. A Terra vai parar de girar por mim? Não. Mas aqui eu consigo fazer muitas coisas. Aqui eu consigo usar a minha razão, consigo criar coisas, consigo escrever coisas diferentes, interessantes, consigo
colocar ideias nas cabeças de vocês para que vocês se tornem os novos filósofos, os novos inventores, as pessoas que vão mudar o mundo naquilo que a gente consegue controlar. Ali no meio, ó. Devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar. E o homem é esse ser. Aristóteles dizia: o homem é um animal racional e social. A gente vive em grupo, a gente vive em relação, né? E a gente usa a nossa razão. Então nós temos todas essas qualidades e a gente consegue controlar muitas coisas. Ali em cima, nossa felicidade deixa de depender de nós mesmos. Se você fica querendo controlar as coisas que não estão no seu poder, aquilo que não está dentro do seu alcance, você vai começar a buscar felicidade fora de você. Mas se você buscar felicidade com você mesmo, se você ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que se contenta com aquilo que você tem e que procura aumentar o seu bem-estar, superando os problemas, resolvendo as coisas e fugindo dos vícios, fugindo daquilo que vai te prender. O que vai acontecer se você fugir do vício? Você vai alcançar a virtude e vai se tornar uma criança virtuosa, uma criança ética. Pessoal, para resumir tudo que nós vimos hoje, olha aí, esses conceitos aqui são da filosofia estoica. Tá? A filosofia estoica era do Epíteto e do Marco Aurélio. O que ela ensina? Fazer o bem sem esperar nada em troca. A verdadeira beleza está onde? Caráter. No caráter, aqui embaixo. A Nós devemos estar sábio sábio histórico. Alguém aqui já assistiu o Chaves? Levanta a mão. Todo mundo aqui. Pode abaixar. Pessoal, é porque eu sei que o Chaves parou de passar na TV há alguns anos. Vocês assistiram? Vai botar. Vocês, ó, quem aqui assistiu na TV? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem assistiu na internet? Levanta a mão. Tá, legal. Tem um episódio que o seu Barriga fala assim pro seu Madruga: nossa, eu admiro o senhor pela forma como o senhor enfrenta os problemas estoicamente. Tem um episódio que ele fala assim: o seu Madruga enfrenta os problemas com estoicismo. Ele estava falando exatamente isso aqui. Estava falando da filosofia estoica. O sábio estoico é uma pessoa que não se abala com os problemas. Alguém chega para ele e fala: sua mãe morreu. Ele fica triste, mas ele não se desespera. Sabe por quê? Desespero não serve para nada. Ele chora na medida certa, fica triste, faz o velório, faz o enterro e segue a vida adiante. Continua sendo uma pessoa feliz, porque a vida tem sofrimento, a vida tem problemas. Então, o sábio estoico faz bem sim para os outros, ele ajuda quem ele pode, sem esperar nada em troca. Eu vou dar um prato de comida para o mendigo, eu não preciso que ele me agradeça, não. A pessoa está precisando da minha ajuda ali, eu vou ajudar aquela pessoa porque isso é o correto, isso é o que uma pessoa sábia faz, isso é ética. Você não querer que os outros olhem para você, que os outros te elogiem, que os outros batam palmas, não. A verdadeira beleza está no nosso interior, está no caráter. Uma pessoa bela é uma pessoa que age de forma correta, uma pessoa exemplar. E aí, fazendo isso, ó, nós vamos maximizar o nosso bem-estar e o bem-estar de todos. Alguém sabe o significado da palavra maximizar? Aumentar. Isso, na informática tem essa palavra, né? Maximiza a tela, ou seja, você vai aumentar a tela. Maximizar, elevar, expandir, aumentar o seu bem-estar. Se você é uma pessoa que busca as virtudes, uma pessoa equilibrada, se você é uma pessoa que realmente não se abala com os problemas, você vai aumentar o seu bem-estar e o bem-estar de todos. Né? E você vai agir também de uma forma racional. Né? Você não vai agir de acordo
Às vezes o seu desejo só, igual o seu cachorro, quando você dá comida, ele já vem atrás, né? E você não vai ser essa pessoa que vai atrás de tudo aquilo que você deseja, mas você vai pensar, o que vai acontecer se eu for atrás disso? Será que vai ser bom? Qual que vai ser a consequência disso aqui? Será que é correto eu pegar aquilo? Pessoal, eu nunca me esqueço, quando eu tinha 5 anos, eu estava no prézinho, era o pré-2. E eu lembro até hoje, o local que eu estava sentado na roda, e a professora, ela estava aqui, eu lembro claramente, estava 2 crianças e ela aqui. E ela falou que se ela trabalha no supermercado, por exemplo, alguém chega ali e entrega a bolsa. Ela falou pra gente, olha, eu posso falar assim, nossa, essa bolsa aqui é tão legal, vou pegar essa bolsa pra mim. E ela falou que a gente não pode pegar as coisas que são dos outros. Na hora que ela falou aquilo, eu senti um choque dentro de mim, porque eu fiquei pensando, se eu estivesse no lugar dessa pessoa que trabalha ali, e eu vir a bolsa na minha mão, e eu não poder pegar a bolsa, é ruim isso, não é? Você querer aquilo e você não poder pegar para você? Então, o seu cachorro não consegue falar não. Se ele vir o osso, ele vai atrás do osso, ele vai pegar. Mas o ser humano não é assim. A bolsa é bonita, a bolsa é cara, mas eu sei o que é o correto. Eu vou falar não, porque eu não quero que pegue o que é meu, logo eu tenho que também respeitar aquilo que é dos outros. Não vou pegar, eu vou colocar a bolsa ali no lugar dela, vou esperar a dona fazer a compra, depois ela vai pegar a bolsa e vai embora. Se eu quiser uma bolsa, o que eu tenho que fazer? Comprar! Exatamente. Então você vai ser uma pessoa bonita no seu caráter, pessoal. Você vai falar não para esse desejo e vai buscar a virtude. Qual que é o nome dessa virtude que eu descrevi? Como que chama essa atitude de você não pegar aquilo que não é seu? Como que chama? Ética. Também, a ética é uma coisa muito grande, mas dentro da ética tem uma virtude específica. Fala. Estoico. Estoico é essa pessoa que age de acordo com a filosofia estoica, mas não é isso que eu estou falando. O nome dessa qualidade? Respeito, então quase, está chegando perto, ele está quente. Não pegar o que não é seu, respeitar aquilo que é dos outros. Qual que é o nome disso, pessoal? Roubar. Não, roubo é o contrário do roubo. Pessoal, o nome dessa qualidade também, ó, está perto. Não é educação, eu vou falar aqui. O nome da... O nome da qualidade é honestidade. Honestidade, pessoal. Olha aí. O estoico busca raciocinar e agir racionalmente, mesmo com a existência desses sentimentos. Não devemos nos deixar levar por crenças e paixões doentias, de desejo, dor, medo ou prazer. Todo mundo tem desejo, todo mundo tem dor, todo mundo tem medo, todo mundo tem prazer. Nós temos muitas sensações dentro de nós, mas a gente tem que saber a hora certa de dar lugar a cada uma. Pessoal, eu vou mostrar só mais uma telinha para vocês. Ó, as principais características do estoicismo. Agir de acordo com a razão, não com a emoção. Foi o que eu falei durante a palestra inteira. Se concentrar no que você controla e não se preocupar com o que você não controla, pessoal. Se não tem jeito, se não está dentro do seu poder, deixa para lá. Você já tem muitos problemas para resolver. Aquilo que está fora do seu alcance, aquilo que depende dos outros, pessoal, não fique com raiva, não fique triste, tá? Aceitar o destino sem reclamações e tentar fazer o melhor possível, pessoal. Eu sei que um dia meu pai e minha mãe vão morrer. Adianta eu ficar pensando nisso? Não adianta, né? Então pronto, eu vou aproveitar a presença do meu pai e da minha mãe agora, aqui. E não vou ficar antecipando uma tristeza. No dia que eles morrerem eu vou ficar triste sim, mas não vou me desesperar, tá bom? Eu tenho que me preparar para esse dia, porque pode ser a qualquer momento. O homem estoico, o homem racional, ele está preparado. Ele sabe que pode acontecer a qualquer momento uma tragédia na vida dele, mas ele é uma pessoa equilibrada. Agradecer o que você tem e não ficar se queixando do que você não tem. Ah, eu queria ter um monte de carro, eu queria poder voar igual o super-homem, mas eu não vou ficar me queixando daquilo que eu não tenho. Pessoal, agir de forma prudente.
e assumir a responsabilidade sobre seus atos. Eu já falei muito sobre isso. E viver em harmonia consigo mesmo, com A natureza. Humanidade. e com a Natureza. viver em harmonia com a gente, em primeiro lugar. Eu tenho que gostar de mim, tenho que ser feliz do jeito que eu sou, tenho que viver em harmonia com os outros, pessoal. Os outros são pessoas como eu, não são objetos. Não é igual o celular que eu pego, que eu ligo, desligo, coloco de um lugar para o outro. Você é uma pessoa, você é um indivíduo. Eu tenho que viver respeitando os outros e também em harmonia com a natureza, pessoal. Eu posso ficar jogando papel na rua, posso jogar latinha no rio, posso maltratar os animais? Não. Tenho que viver em harmonia com a natureza, pessoal. Se tem uma árvore ali, eu posso cortar a árvore? Não. Depende. Ah, depende. Às vezes tem que cortar assim a árvore, às vezes ela corre o risco de cair, pode cair em cima de alguém, então a gente já vai cortar ela antes. Às vezes ela está seca, ela está precisando de uma poda, né? Às vezes alguém quer construir alguma casa ali naquele local da árvore. Agora, será que eu posso cortar todas as árvores do mundo? Todas as árvores que eu quiser? Tem que ter um limite, tem que ter um equilíbrio. Lembra que o Aristóteles ensinou? A virtude não está nem para lá, nem para lá. A virtude está no meio termo das coisas. Tem que ter um equilíbrio, pessoal. Eu tenho que cortar árvores só quando é necessário. São as árvores que nos dão esse oxigênio aqui, ó. Elas fazem a fotossíntese. Vocês já estudaram fotossíntese? Sim. Elas reciclam esse ar que a gente respira. A gente precisa delas. Então, eu tenho que respeitar todos os seres na medida do possível. Pode falar. Eu ia falar isso agora, que as árvores fazem a gente respirar. Se todo mundo cortar todas as árvores, a gente morre. Isso, pode falar. As árvores secam. Quando eu vejo uma árvore assim, secada, a minha coisa fica um pouco de falta de ar. Certo, pode falar. As árvores também não pode cortar, às vezes, por causa que também pode morar ali pra Ok, pode falar. as árvores do sol, o que eles fazem? Fala de novo. As árvores do sol, o que faz as algas? As algas, ele falou muito bem. As algas são o pulmão do mundo, né? São as algas que produzem o oxigênio. Mas a gente não consegue destruir as algas. Para você destruir as algas, você tem que entrar lá embaixo. Eu estou falando aqui, na nossa superfície, as árvores desempenham esse papel. É porque a gente não vive lá embaixo. Eu estou falando daquilo que a gente pode controlar aqui. Pessoal, eu gostei muito da colaboração de vocês. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, levante a mão. Depois de tudo que eu falei, alguma pergunta que tem a ver com isso tudo que eu falei. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Aquele negócio do vício, a minha prima é muito viciada. Ela só fica no celular quando eu vou lá pra brincar. Minha irmã chama ela pra brincar e ela só fica no celular. Então, ela tem que buscar virtude, né? Pode falar. Se alguém fica viciado no celular, algumas vezes alguém pode ver algumas coisas e não vai aprender quase nada. Então, a gente tem que saber usar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Tem criança que pode estar em coisa errada no celular. Então, não pode. O celular é perigoso por causa disso. A gente tem que saber o que a gente está procurando. Todo mundo já entendeu, pessoal? Então, sempre vamos pensar, hein? Vamos usar a cabeça primeiro, tá bom? Primeiro a nossa razão, depois a emoção. Sempre assim, ó, a gente pensar friamente. Por que eu estou fazendo isso? O que eu vou conseguir com isso? Será que isso vai me levar para o vício ou para a virtude? Sempre pensar assim, antes de fazer qualquer coisa. Vivendo bem com a gente vai viver bem com os outros, com a natureza e vamos construir também um futuro melhor, tá bom?